Apocalipse capítulo 19 vai narrar para nós, na visão de João, o momento em que os céus se abrirão e Cristo voltará. Apocalipse 19 vai trazer para nós a visão do momento em que Cristo virá, onde Cristo virá para buscar a igreja, onde Cristo virá no tempo e na história para buscar a sua noiva. Meus irmãos, como maravilhoso vai ser esse dia. Cristo nos tirará do mundo de pecado, no mundo que é manchado pelo pecado, no mundo onde ainda desfrutamos as consequências do pecado, ou melhor, sofremos as consequências do pecado. Cristo virá para derrotar os inimigos e para inaugurar um novo tempo, onde nós desfrutaremos eternamente da presença de Deus, onde nós desfrutaremos de um ambiente incorruptível, um ambiente onde não haverá mais pecado, um ambiente onde nós estaremos de forma plena, segura e eterna em adoração ao nosso Senhor. Nós estamos olhando para o Apocalipse num sistema de cenas, e a gente está na penúltima cena do Apocalipse. A gente sabe que o Apocalipse ele começa desde a primeira vinda de Cristo até a volta de Jesus. E à medida que o livro vai avançando, essas cenas vão se repetindo e Deus vai trazendo novos detalhes e focando e trazendo o foco em algumas questões importantes. Por exemplo, agora nós vamos ver o final dessa cena acontecendo e o foco é a volta de Jesus. A partir do Apocalipse 20, a gente vai ver que a cena volta para o início da vinda de Cristo, onde Apocalipse 20 vai explicar como se dá ou como se deu a expansão do reino de Deus, o que Deus fez para que o reino de Deus avançasse, e o foco será na vida após a volta de Cristo. O foco será no novo céu, numa nova terra, e aí nós teremos então a última cena desse livro. Muito bem, nós vimos na semana passada, aliás, isso desde o capítulo 16, nós estamos vendo os inimigos de Deus sendo derrotados um a um. E quando a gente começa o capítulo 19, a gente vai ver que os céus estão celebrando a vitória do Cordeiro. A primeira cena aqui do capítulo 19 é a igreja gloriosa celebrando, adorando a Deus por conta da vitória do Cordeiro sobre os seus inimigos. Depois nós vamos ver a igreja adorando a Deus por conta da imagem que eles têm do casamento da noiva com o noivo, do Cordeiro com a igreja. Depois nós vamos ver então a cena da volta de Cristo. Os céus se abrindo para que Cristo venha ao mundo. E por último, nós vamos ver a derrota definitiva dos inimigos de Deus. Todas essas 4 cenas estão aqui registradas no Apocalipse capítulo 19. Eu quero convidar os irmãos, então, a olhar cena por cena. A primeira cena, como eu disse, traz para nós os céus celebrando o triunfo final de Deus contra os inimigos. Veja o que diz o texto no verso 1 ao verso 4. Diz assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia. Então a primeira cena que a gente está vendo é João vendo uma multidão de pessoas nos céus
louvando e glorificando a Deus, porque Deus derrotou a prostituta. E nós vimos que a prostituta é um inimigo de Deus, é o sistema do mundo que leva as pessoas à falsa adoração, que leva as pessoas a adorarem um falso Deus, que nem sempre esse Deus está envolvido com religião, mas todo ser humano, nós vimos isso, todo ser humano ele é um adorador. De alguma forma, ele adora alguma coisa. Se ele não adora um ser transcendente, ele faz das coisas, da criação e muitas vezes das pessoas ou até mesmo de si mesmo o seu próprio Deus. O homem, ele é um ser que adora. Portanto, o louvor aqui, a adoração que essa multidão dá é a Deus, porque esta prostituta que corrompia a terra caiu. E Deus cobrou exatamente dela o sangue dos seus servos, porque ao longo da história, muitos irmãos foram martirizados porque mantiveram a sua fé em Cristo, porque mantiveram a sua fidelidade e foram perseguidos por conta desse falso sistema, desse mundo caído que persegue e que luta contra a igreja. Deus, então, exige que a prestação de contas, esse inimigo cai e ele cobra o sangue dos seus servos. Então a primeira visão é a igreja celebrando a vitória do Cordeiro. O Cordeiro venceu. Talvez, se a gente parar para pensar na mensagem central do Apocalipse, é a mensagem que mostra que Jesus venceu. Se tem uma mensagem principal que a gente pode tirar do Apocalipse, é a mensagem que Cristo é o mais que vencedor. Ele venceu. João então vê a igreja no céu celebrando, adorando a vitória do Cordeiro. O Cordeiro venceu. Muito bem, meus irmãos. O texto, a partir do verso de número 5 até o versículo de número 10, ele vai trazer para nós uma outra cena, uma outra imagem. A imagem agora da igreja nos céus, adorando a Deus por conta do casamento da noiva com seu noivo, do casamento do Cordeiro com a igreja. Veja como diz o verso 5 ao verso 10. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva, e já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos seus santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Muito bem. Então essa segunda cena é a cena da igreja louvando a Deus, porque chegou o momento do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Esse ponto aqui é um ponto importante para a gente refletir, porque alguns consideram que o capítulo 19 significa a volta de Cristo para inaugurar um reino terreno que vai durar por 1000 anos. Mas não é essa a expectativa daqueles que estão nos céus adorando o Cordeiro. Aqueles que estão nos céus, nessa segunda visão de João, adoram a Deus porque eles
estão vendo que chegou o momento do casamento. Chegou o momento em que o cordeiro descerá para casar-se com a sua noiva. Chegou o momento das bodas do cordeiro. Chegou o momento em que a igreja viverá de forma definitiva com o seu Senhor. Veja se não é essa a expectativa desses que estão nos céus, essa multidão que está nos céus, na visão de João, adorando o Senhor. O verso 6 diz: então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Veja então que a cena é da igreja no céu, na expectativa. Chegou agora. O que ela está dizendo aqui, na visão? Que Cristo já reina. O texto é específico. Cristo não vem para reinar, o texto diz que ele já reina. E o que vai acontecer agora quando ele vir? O texto diz: chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Olha que interessante. O texto está dizendo, então, que a volta de Cristo se dará quando a noiva estiver pronta para receber o noivo. Veja se isso não tem a ver com tantos outros textos do Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Pedro vai dizer que é necessário que aqueles que Deus, é necessário que todos se arrependam até que esse dia chegue. Na mente de Pedro, inspirada por Deus, a volta de Cristo se dará apenas no momento em que todo aquele que pertence à igreja de Cristo, todo aquele que pertence à noiva de Jesus, de fato está do lado do Cordeiro. Pertencer ao reino da luz. Depois que o último se arrepender, Cristo voltará. É isso que Pedro vai dizer na sua segunda carta, que Deus é paciente para esperar que até o último se arrependa. Quando o último se arrepender, então chegou o momento do casamento do noivo com a noiva, o cordeiro com a sua igreja. Só que na visão de João aqui, esse momento chegou. Na visão de João, a igreja está feliz, eufórica, a igreja que está nos céus, a igreja gloriosa, está triunfante em louvor, em adoração a Deus, porque esse momento chegou. O rei já reina, mas chegou a hora do casamento do cordeiro com a sua noiva. A noiva já está pronta. E o verso 8 vai dizer assim: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E aí ele vai explicar o que significa o linho fino. São os atos justos dos santos. O que significa essa veste da igreja? São os atos justos dos santos. O que significa essas vestes, então? É o comportamento, a atitude de santidade da igreja. E aí alguns poderiam olhar isso aqui despercebido e dizer: então a igreja precisa fazer os seus atos justos de obra para que ela possa então se encontrar santa, para que Cristo então volte e case com ela. Sim, a igreja precisa fazer sua obra, a igreja precisa buscar santidade, a igreja precisa obedecer a Deus. Sim, a igreja precisa fazer, mas o texto diz que a igreja recebe essa veste. O texto diz, então, que a igreja faz porque a ela é dada essa santidade. O texto vai dizer, no verso 8, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Foi dado à igreja essas vestes. E quando a igreja recebe as vestes de santidade, quando o Cordeiro morre em nosso lugar na cruz, e seu sangue é derramado sobre nós, o sangue que nos purifica e nos separa para o encontro com Cristo. Imediatamente após recebermos essas vestes
nós então nos esforçaremos para viver uma vida de santidade, porque na igreja resta a expectativa deste encontro. E como a igreja espera por isso? Servindo, trabalhando, esperando para que este dia aconteça. Alguns noivos aqui na igreja que estão para casar em breve. Amanhã tem um casamento aqui na igreja. Quando a gente está noivo, na expectativa do casamento, nós temos muitas coisas para resolver até o dia do casamento. Há muitos detalhes que precisam ser resolvidos para o dia do casamento. Nós corremos atrás aqui, corremos atrás ali, buscamos resolver as coisas. Alguns fazem festas, outros não. Os que fazem festas têm que correr atrás do buffet, têm que correr atrás ali do salão, do local. Enfim, há tantas coisas que nós corremos atrás na expectativa desse dia, na expectativa do casamento. O noivo, a noiva, vive intensamente esse momento, sonham com esse momento, esperam esse momento, desejam esse momento e correm atrás para que este momento de fato aconteça. É exatamente isso que a igreja faz. A igreja, ela precisa viver na expectativa do casamento. A igreja precisa viver na expectativa de um dia estar reunida com o seu Senhor para viver com Ele de forma eterna. A igreja precisa desejar isso. E quanto mais a igreja desejar estar com o seu Senhor, mais a igreja servirá a esse Senhor, mais a igreja buscará obedecer o seu Senhor, mais a igreja buscará ser santa para o seu Senhor. O grande problema nosso não é se fazemos obra ou não fazemos obras, ou se as nossas obras farão com que nós conquistemos a salvação. O grande problema nosso é onde está o nosso coração. Se o nosso coração de fato deseja estar com o nosso Senhor, se o nosso coração almeja este casamento, nós buscaremos então servir, praticar, viver em santidade, fazer boas obras, obedecer a Deus. Esse é o grande ponto que as Escrituras apresentam. Deus faz a obra em nós, mas através de nós. Essa obra é conjugada. Não é Deus faz uma parte e o homem faz outra parte. Mas Deus faz tudo através de nós. Deus faz tudo em nós. Deus coloca em nosso coração esse desejo de estar com Cristo, esse desejo das bodas do Cordeiro, esse desejo do casamento. E isso nos impulsiona a buscar todos os tratativos, a buscar todas as formas, todas as maneiras, tudo aquilo que é necessário para que nós estejamos prontos e preparados para este dia. A igreja então vive não como alguém perdida na história ou como alguém que não tem um rumo ou uma direção, não. A igreja está caminhando para o altar. A igreja está caminhando para o casamento. A igreja está caminhando para este dia extraordinário. A igreja tem uma direção. A igreja sabe para onde ela está indo. E nós, então, só nos perderemos se nós perdermos de vista que no fim nós casaremos com o nosso Senhor. Só nos perderemos se viver nesse mundo aqui se tornar tão valoroso, tão atrativo, tão gostoso, ao ponto de nos esquecermos que nós estamos prometidos ao nosso noivo. Ao ponto de fazer com que a gente esqueça que nós fomos comprados. O dote já foi pago. Nós somos do noivo. Ele já pagou o preço. Não tem mais como voltar atrás. Mas às vezes a gente fica tão... A gente acha tão legal a despedida de solteiro que a gente não quer o casamento. A gente acha tão legal a vida de solteiro. A gente acha que é tão bom. Ou melhor, a gente acha que ser solteiro é ter liberdade.
A gente acha tão legal ser solteiro que a gente esquece do casamento, esquece de que a gente está prometido ao noivo. A igreja, ela não é solteira. A igreja não está no mundo sem ter que prestar contas a alguém. A igreja está prometida em casamento ao seu noivo. E o que João está vendo aqui é exatamente o dia do casamento. É por isso que o céu está em festa. É por isso que o céu está celebrando. Não é assim que acontece num casamento? Os amigos que amam não ficam felizes? Os parentes, os pais, os irmãos da igreja não vibram, não celebram, não se alegram com o casamento? É exatamente isso que está acontecendo. João está vendo o céu em festa, porque chegou o dia do casamento. O cordeiro se unirá com a sua noiva. A noiva está preparada. O cordeiro está vindo. E haverá, então, um grande casamento. E olha que extraordinário. Há uma sobreposição aqui, podemos dizer assim, de cenas. No verso 9, o texto vai dizer que um anjo diz: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Olha o que João está vendo. Ele vê o casamento, mas ele também vê a alegria daqueles que são convidados para o casamento. E aí eu pergunto, quem somos nós na cena? Somos a noiva ou os convidados? As duas coisas. As duas coisas. Nós, ao mesmo tempo que somos a noiva, também somos os convidados para o banquete. Ao mesmo tempo que nós estamos preparados de forma santa para o casamento, somos aqueles que são convidados para o banquete. E como é feliz aqueles que participam do banquete do casamento do Cordeiro. O que João está vendo é que na festa do Cordeiro não entra estranhos. O que João está vendo é que na festa do Cordeiro não tem penetra. O que João está vendo é que na festa do Cordeiro só há o noivo e a noiva. Só que a noiva não é apenas uma pessoa. A noiva são milhares e milhões de pessoas de toda língua, tribo, povo e nação. Por isso é uma grande festa. Por isso há muitos convidados. Mas todos que participam desta festa são todos aqueles que também compõem a noiva e, portanto, foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, qual é o convite? Qual é o ingresso? O sangue do Cordeiro é que garante a festa, o banquete. João, então, diante dessa cena, de ver esse anúncio aqui do anjo, João fica tão maravilhado, tão assombrado, que ele cai aos pés para adorá-lo. O verso 10 diz isso. O anjo João cai aos pés do anjo para adorá-lo. E ele diz: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. João se prostra para adorar o mensageiro. Mas o mensageiro repreende João e diz: não, João, ninguém é digno de ser adorado. Ninguém pode tomar o lugar de adoração. Ninguém pode receber adoração, porque a adoração só é dada a Deus, João. Não se prostre diante de mim, porque sou servo, como você e como tantos outros que testemunham, que dão testemunho de Cristo. João, não se prostre a mim. Adore apenas a Deus. Aqui a gente aprende, então, meus irmãos, que a adoração é dada apenas a Deus. Às vezes a gente fica tão empolgado
A gente fica tão emocionado com a mensagem que a gente quer adorar o mensageiro. A gente quer se prostrar diante do mensageiro. Mas nenhum mensageiro, por melhor que seja, por mais amável que seja, por mais eloquente que seja, por mais espiritual que seja, é digno de ser adorado. Porque a adoração é dada apenas a Deus e somente a Ele. Nem anjos são dignos de adoração. João, então, é repreendido. A postura de João talvez é a postura nossa quando nós estamos empolgados, quando nós ficamos felizes, quando recebemos uma notícia, ou quando recebemos um presente, ou quando recebemos algo que a gente não espera, que é tão grande demais, que a gente não se sente digno de receber. A gente fica com o coração tão alegre e feliz que a gente, de alguma maneira, se prostra diante daquilo. Mas o texto diz para a gente de forma clara, tudo que está acontecendo aqui na cena, a vitória de Cristo sobre os inimigos, o casamento da igreja com o noivo, isso tudo é obra de Deus. E, portanto, só Deus é digno de ser adorado. Então a gente aprende aqui na visão que as boas coisas que acontecem e acontecerão na nossa vida, elas precisam nos levar a adorar o único que é digno de adoração, Deus. Portanto, não se prostre a nenhum outro a não ser Deus. E a partir do verso 11, a gente vai ver a terceira cena do capítulo 19, que é os céus se abrindo. Até aqui nós vimos duas cenas dos céus celebrando, adorando, triunfando. A partir do verso 11, a gente vai ver os céus se abrindo e Cristo voltando. Veja o que João diz. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa terceira cena, João vê os céus se abrindo, e quando os céus se abrem, ele vê diante dele um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem João está vendo? João está vendo nenhum outro. João está vendo Jesus Cristo voltando, porque Cristo é o único fiel e verdadeiro. Ele é o fiel. Ele é o único que foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele é a própria verdade. Ele é o fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. O que significa isto? É que ele tudo vê, tudo sabe. Ele vem para julgar. E ele vem para julgar não como aquele que não tem os dois lados da moeda, não como aquele que só ouve uma parte da história, não como aquele que é parcial, mas ele vem julgar de forma imparcial, porque ele tudo vê, tudo sabe. Ele conhece os nossos corações, ele conhece os nossos pensamentos. Não há nada oculto aos seus olhos. Tudo que a gente faz, ele conhece. O texto está dizendo, então, que ele virá e ele voltará agora não para morrer em nosso lugar, não como servo sofredor, não como aquele que foi humilhado, mas ele voltará de forma triunfante, gloriosa e vitoriosa para julgar as nações. E ele fará isso porque ele sabe de todas as coisas, os seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. E aqui coroas, a palavra é diademas. São coroas de vitórias.
O que o texto está dizendo é que aquele que vem é mais do que vencedor. Ele já venceu todas as guerras e batalhas possíveis. E o mais que vencedor agora está vindo para casar com a sua noiva e para definitivamente expulsar, derrotar os seus inimigos. Ele vem. Ele é o mais que vencedor. O texto diz que em um nome que só ele conhece. O texto diz: seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. O que o texto está dizendo é que por mais que nós conheçamos a Deus, tudo que a gente conhece de Deus é porque ele revelou a nós. Ele é, não dá para ele ser sondado como nós somos sondados por ele. Não dá para nós descortinarmos Deus como nós somos descortinados. Diante de Deus nós estamos nus. Mas Deus só permite que nós conheçamos aquilo que Ele revela. Portanto, Ele vem, o seu nome só Ele conhece e ninguém mais. O texto vai dizer que está vestido como um manto tingido de sangue, o seu nome é a palavra de Deus. Ele vem, sua roupa está tingida do seu sangue, o seu nome é a palavra de Deus. Então o texto descreve a volta de Cristo em símbolos, em linguagem simbólica. Ele está mostrando para nós que Cristo vem, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é justo, ele virá como vitorioso, ele virá para julgar as nações, tudo ele conhece, tudo ele sabe, e ele julgará pela palavra de Deus. Mas a partir do verso 14, o texto vai dizer para nós que ele não volta sozinho. Isso é extraordinário. O texto diz que quando ele voltar, ele volta com um exército dos céus. Verso 14 diz: os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Veja, Jesus não volta sozinho. Nesse verso 14, ele está mostrando para nós que quando Cristo volta, a igreja que está nos céus, a igreja gloriosa volta com Cristo. E não apenas a igreja que está nos céus, mas os anjos também vêm. Se a gente olhar para textos do Novo Testamento, a gente vai ver que os anjos, eles separarão aqueles que estão na terra, aqueles que pertencem a Deus, daqueles que não pertencem. A Bíblia vai mostrar então que há um papel para os anjos nessa volta de Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que os que estão vivos, isso lá em Tessalonicenses, eles não... os que estão vivos, eles... Vamos ler o texto melhor, fugiu a palavra. Abre lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso 13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes enquanto os que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, no texto de Tessalonicenses, a gente vê, então, Cristo voltando com a igreja. Há um exército que volta com o Senhor. Cristo volta com a sua igreja. Extraordinário isso. Esta palavra, segundo Paulo, é para consolo de todos nós. Para que quando nós
perdermos alguém, e já aconteceu isso e continuará acontecendo, a gente entenda que ele não perdeu parte da festa. Ele não está perdendo a festa. Pelo contrário, ele está numa festa ainda maior do que a nossa. Porque nessa cena de João, a igreja gloriosa está vibrando, adorando, antes mesmo da igreja que está na terra perceber que Jesus está voltando. A igreja está em adoração antes da volta de Cristo, e quando Cristo volta, a igreja do céu volta com Jesus. Isso é extraordinário. Isso precisa trazer paz, consolo aos nossos corações. Cristo então volta com a sua igreja, segundo o texto. Voltar para Apocalipse. Cristo volta com a igreja, no verso 14. No verso 15 vai dizer que Cristo, de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja que Cristo julgará as nações com uma arma. E qual é essa arma? A palavra de Deus. A espada afiada de sua boca é a palavra de Deus. Então, no texto não há uma imagem de uma guerra bélica, onde será travada uma batalha de canhão, de metralhadora, de foguete. O texto diz que quando Cristo vem, ele derrota seus inimigos com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Quando Cristo vem, ele julgará as nações pela palavra de Deus. Então essa ideia americana, hollywoodiana, de que haverá uma batalha assim, foguete, aviões, guerra bélica, a igreja pegando em arma contra os inimigos armados, isso aí é fantasia, que nem Apocalipse fantasiou. Apocalipse é um livro de símbolos, de imagens, mas essa imagem não está aqui. Porque se aqui estivesse a imagem de uma guerra assim, dentro do contexto da época, João viria homens de escudos, espadas e lanças, de armaduras, sendo guiados por centuriões, por exemplo, tendo estratégias como os soldados romanos tinham na época, porque o seu livro é dentro do seu contexto histórico. João não imagina nada além do que ele conhece, nada além do que ele sabe. A visão é gloriosa, mas ele descreve dentro do seu ambiente cultural, dentro do ambiente daquilo que ele conhece. Então, João, se quisesse descrever uma guerra bélica aqui, certamente ele usaria a imagem do exército romano, dos soldados. Mas ele vê Cristo voltando com uma espada saindo da sua boca. E essa espada é a palavra de Deus. Então Cristo volta. E imediatamente à volta de Cristo, o que acontece? A derrota definitiva dos seus inimigos. Que é a última cena do verso 17 a 21. O texto vai dizer: vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. A besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado e os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo.
e todas as aves se fartaram com a carne deles. Olha que imagem forte. João então vê Jesus Cristo voltando e imediatamente derrotando todos os seus inimigos. Olha o detalhe aqui. Se a gente olha na imagem do casamento, o verso 9 diz que felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. A igreja é convidada para o casamento. Mas o mundo que está fora, o texto vai dizer que eles serão destruídos. E a imagem é tão forte que o convite agora é para que as aves venham para consumir os cadáveres. Eu não sei aqui, eu não lembro de ter visto, mas lá no Rio, por exemplo, quando a gente tem um cemitério lá no Rio, em Deodoro, que é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente está saindo da cidade do Rio de Janeiro, indo para a Baixada Fluminense, a gente sai da Avenida Brasil, cai em Deodoro, o cemitério é em Ricardo de Albuquerque. Passa Deodoro e vai passar Ricardo de Albuquerque, depois Anchieta, para chegar em Nilópolis, que é a primeira cidade da Baixada Fluminense. Mas quando você sai da Avenida Brasil, cai em Deodoro, você vai pegar, seguindo a estação do trem, você vai passar em frente a um cemitério de Ricardo. Fica em frente à estação do trem. Aquele cemitério é impressionante como tem urubu naquele cemitério. Parece a torcida do Flamengo ali, assim, peso. É muito urubu. Não sei, aqui cemitério tem urubu? Não sei. Mas lá tem e muito. Eu não sei se é porque eles não enterram direito, né? Não sei como é que funciona, mas tem muito urubu, muito, muito urubu. Em cima, avistando ali, porque ali é um local de cadáveres. A cena do Apocalipse é exatamente essa. O convite são para as aves, para que elas venham para consumir os cadáveres. Porque quando Cristo voltar, a igreja sobe para o encontro de Cristo e a mão poderosa de justiça de Deus desce contra todos os inimigos. E o texto vai descrever que esses inimigos são não apenas a besta, não apenas o Satanás, não apenas a prostituta, mas o texto fala que todos aqueles que também foram marcados pela besta e adoraram a imagem dela. E nós já vimos no Apocalipse que esses são todos aqueles que não têm a marca do Espírito Santo de Deus, todos aqueles que não são adoradores de Deus, ou seja, aqueles que não se dobraram a Cristo, que não se renderam a Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados, que não foram alcançados por graça, todos esses sofrerão o juízo de Deus. Então aqui a gente tem a cena final da história. Mas aí você pode dizer para mim assim, mas pastor, ainda tem capítulo 20, 21 e 22. Veja como é que o Apocalipse é um livro de cenas. Capítulo 20, a gente vai voltar ao início da história. Porque ele ainda tem mais detalhes para mostrar para nós, para revelar para nós daquilo que vem acontecendo e que vai acontecer no fim. Muito bem, a gente encerra capítulo 19, mas eu tenho duas perguntas para te fazer, pelo menos, para você pensar. A primeira delas, em qual festa você vai participar? A da boda do cordeiro ou a dos cadáveres? Em qual festa você está convidado? A festa do cordeiro ou a festa das aves? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer ao nosso coração. Qual time a gente joga? É o time de Cristo e do Cordeiro? Daquele que vem? Ou é o time da besta e daqueles que foram marcados por ela? Qual é o time que a gente joga? Nós somos aqueles que, como a parábola da Virgem,
de Mateus capítulo 25, aqueles que aguardam a expectativa do noivo com a candeia acesa, ou somos aqueles que estamos distraídos sem se importar ou sem esperar a vinda do noivo? Essa é a primeira pergunta. Nós precisamos sondar os nossos corações. Para participar da festa do Cordeiro, precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Precisa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas há uma segunda pergunta. Será que você tem se preparado para essa festa? Será que você tem se preparado para esta festa? Ah, pastor, mas o senhor mesmo viu que no Apocalipse ainda há muitos sinais a acontecer antes da volta de Cristo. Sim. Assim como uma noiva, antes do casamento, há muitas barreiras e muitas coisas que precisam acontecer. Mas o ponto é, o quanto você deseja o casamento. O quanto você deseja estar com seu noivo. O quanto você deseja que esse dia chegue. Aonde está o teu coração? Teu coração está no noivo? Ou está preso e apegado ainda a essa vida de solteiro? Aonde está seu coração? Se você é crente, você é compromissado. Você não é solteiro. Você deve prestar contas. Você não está sozinho. Você tem um compromisso com o noivo. Você pertence a ele. Portanto, você não é dono do seu nariz. Você é dele agora. E sua vida precisa ser uma vida se preparando para este encontro. Essa é a razão da nossa vida. Essa é a razão da nossa vida. Que nós não façamos da nossa vida uma despedida de solteiro. Mas que nós encaremos esse estágio antes do casamento com um coração profundamente desejoso a estar com o nosso Senhor, a estar com o nosso noivo, a estar com o Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. O Ministério do Louvor se aproxima, a gente vai encerrar o culto louvando ao Senhor. Queria que você pensasse na palavra. Talvez você não consiga fazer conexão com o Apocalipse 19 com a sua vida hoje. Mas eu quero, de alguma maneira, à luz da palavra de Deus, te ajudar nisso. E a primeira coisa que eu gostaria que você aplicasse a teu coração é a esperança. A esperança de um dia viver em um mundo onde não há mais pecado, onde nós não mais pecaremos, onde não há mais dor, aonde não haverá mais tristeza, aonde desfrutaremos de uma festa. E não é qualquer festa, é a festa de casamento. Se tem uma festa que talvez seja
A maior festa que a gente faz na vida é a festa do casamento. Nós estaremos numa festa de casamento. Isso precisa encher o nosso coração de esperança. Porque eu não sei os irmãos, mas tem hora que bate um cansaço. Um cansaço de ver no mundo manchado pelo pecado. Um cansaço de pecar e permanecer pecando. Um cansaço de desagradar a Deus, de ser incompetente o tempo todo, de não conseguir obedecer aquilo que é claro, aquilo que é nítido, aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu não sei os irmãos, mas tem hora que cansa disso. Errar. E muitas vezes errar pelo cansaço, errar pelo fracasso. Muitas vezes errar pela incapacidade, errar pela inclinação, errar pelo desejo pecaminoso do coração. E isso cansa. Mas há uma esperança para nós. Um dia o Senhor voltará para nos tirar desse mundo manchado pelo pecado e para nos dar um novo céu e uma nova terra. Essa é a primeira aplicação que a gente precisa fazer ao nosso coração. Mas a segunda coisa que eu gostaria que você refletisse e aplicasse ao teu coração. Eu queria que você pensasse como é que está a sua vida de adoração. Em quanto tempo você permanece em culto? Será que você tem vivido uma vida para adorá-lo? Será que no teu coração há um regozijo, há uma alegria de viver uma vida em adoração? Ou será que essa alegria tem ido embora? Será que você tem vivido como um cristão, mas sem a alegria da adoração, onde tudo tem se tornado peso, fardo e cansaço? Como é que está o seu coração? Na visão do Apocalipse 19, a igreja que João vê é uma igreja feliz, é uma igreja que adora, é uma igreja que pulsa em adoração. Como é que anda a sua vida de adoração? A sensação que dá é que nós vivemos muitas vezes como a mulher samaritana, que busca o lugar de adoração apenas para pagar o preço do seu pecado. Como se ainda precisasse de sacrifício para os nossos pecados. Jesus vai dizer para aquela mulher que a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E por que ele disse isso? Porque Ele é o Cordeiro do sacrifício. Ele é o lugar de adoração. Portanto, a adoração, o ir à casa de Deus, não é oferecer sacrifícios
pelo nosso pecado, mas é desfrutar da presença, se regozijar em adoração por aquele que nos amou quando ainda éramos pecadores e foi capaz de derramar seu sangue para nos comprar para Ele ao ponto de nos prometer estarmos juntos eternamente. Como é que anda a tua vida de adoração? Como é que tem sido o teu prazer de servir a Deus? Como é que tem sido a tua alegria de estar na casa de Deus? Na visão de João, a igreja que ele vê nos céus é uma igreja em festa. Será que a gente não consegue viver essa festa aqui, em comunhão uns com os outros? Será que a gente não consegue dar as mãos para que juntos, em alegria, possamos servir, adorar, discipular, cuidar uns dos outros? Penso que sim. Penso que sim. Se eu e você fizermos a nossa parte, penso que sim. Mas a última aplicação. Viva desejoso de se encontrar com Cristo. Deseje, sonhe, planeje, reflita sobre isso. Sabe quando a gente pensa e planeja e sonha fazer uma viagem inesquecível? Pense e sonhe, planeja uma casa própria. Pense e sonha de ter um título e tantas outras coisas. Passar para a faculdade. Pense e sonha se formar. Tantas outras coisas que a gente pensa e sonha. Eu queria te encorajar a pensar em sonhar, a estar com Cristo para sempre. Queria te encorajar a pensar e sonhar no dia que você encontrar com Cristo para viver com Ele eternamente. Queria te encorajar a desejar isso, a sonhar, a pensar como vai ser, a imaginar, a gastar tempo refletindo sobre isso, a orar, a se emocionar, fazer com que o teu coração se pulse em direção a isso. Pensa um pouquinho sobre isso. Quando estiver em casa, teu momento a sós, comece a falar com Deus, fala: Senhor. Começa a imaginar e conversa com Deus sobre isso. Permita que o seu coração seja movido pela eternidade. Que a sua vida seja movida pela eternidade. Tudo vai ter mais sentido. Tudo vai ter mais cor e mais propósito. Faça isso e você vai ser mais feliz. Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças, ó Deus. Nós te louvamos mais uma vez por estarmos mais uma vez na tua casa, mais uma vez te adorando e mais uma vez diante do Senhor e da tua palavra. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que nos traz esperança. A esperança do casamento, das bodas, da eternidade. A esperança da vitória definitiva. A esperança de ser tirado desse mundo. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra nos traz esperança. Mas, Senhor, a tua palavra nos confronta. Ó Deus, porque nós muitas vezes vivemos e não nessa expectativa. Muitas vezes, ó Deus, o nosso coração se refugia
não na esperança da glória. Muitas vezes, Senhor, o nosso coração busca atalhos, portas que não são para nós. Ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, por estarmos tão presos a este mundo. Perdoa, ó Deus, por desejarmos tanto as coisas desse mundo. Perdoa, ó Deus, por nosso coração desejar, ó Deus. Perdoa, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Renova, ó Deus, o nosso ânimo, renova as nossas forças. Nos devolve, ó Deus, a visão da glória. Nos desperta, Senhor. Por favor, ó Deus, que nós olhemos para essas cenas apoteóticas do Apocalipse, não como uma história, não como uma fantasia, não apenas como uma narrativa, mas como verdade. Verdade que vai acontecer no tempo e na história. Ó Deus, nos faça a enxergar e a viver a partir da Tua verdade. É o que eu te peço, ó Deus. Me ajude, ajuda meus irmãos. É que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.